Boa noite a todos. Aqui nós vamos fazer nosso primeiro vídeo de análise de jogos de videogame e vamos começar falando por jogos de RPG e de estratégia, que permitem a gente refletir um pouco, se divertir e fazer parte de uma aventura, de uma fantasia. Não vão ser só jogos de RPG, mas serão mais ou menos jogos que tenham essa pegada de aventura, de exploração, de estratégia, de administração de alguma coisa. Então, no caso, a administração de uma aventura, digamos assim, de um personagem que você constrói e ele vai tomando decisões, vai evoluindo. Nesse caso, é um do estilo RPG. E o jogo que nós vamos falar hoje é um jogo que provavelmente poucos de vocês conhecem, que se chama Underrail. Underrail, basicamente, é o termo em inglês para metrô, ou linha de metrô. É um jogo que é baseado fortemente no Fallout. Não sei se vocês conhecem Fallout, a série Fallout, mas tem o Fallout New Vegas, Fallout 3, 2, Fallout 1, tem o Fallout MMO, que saiu agora há pouco, que agora não lembro o nome exato. E ele também é baseado em outros jogos que têm esse mesmo estilo que o dele, como por exemplo The Age of Dragons, que é também um jogo de RPG mais pro estilo Diablo, mas digamos assim, hack and slash, andar e dar porrada e matar os bichinhos. Também um pouco parecido com Wasteland 2 também, que também é dos desenvolvedores da série Fallout, desenvolvedores que saíram do Fallout e criaram Wasteland. De qualquer maneira, o importante aqui é dizer que o Underrail é um jogo feito para ser muito difícil, e que a ideia dele é um jogo de RPG onde não há classes e que as suas escolhas, quase todas as escolhas que você toma, realmente determinam o final do jogo, de certa forma. Então o Underrail, ele é um jogo onde não há classes, não há raças, e que você apenas controla o seu personagem e você tem uma história para seguir. E essa história, digamos assim, é uma linha reta. Porém, para você sair do começo e chegar no final dessa linha, há várias maneiras. Você pode ir correndo, você pode ir nadando, você pode ir pulando, digamos assim, Estou falando de maneira apenas para ilustrar, O final, digamos assim, o vilão final é o mesmo para todo mundo. Você pode jogar 1000 vezes o jogo, o vilão final vai ser sempre o mesmo. Porém, a maneira como você chega nesse vilão vai ser a partir das suas decisões. Óbvio que tem coisas que não tem como decidir, que elas já estão pré-determinadas, mas o jogo mesmo assim consegue criar uma história. Não vou dizer que é uma história cativante, porque ela é uma história de uma distopia, ou seja, um futuro muito ruim, onde todos vivem nas linhas de metrô, mas que não é por isso que não é cativante. Não é cativante porque o jogo, por ser uma distopia e o jogo ter uma pegada supostamente realista, digamos assim, não há muito espaço para imaginação. Então a narrativa ela é bem parada. Você não vai ter surpresas, tá bom? Se você está achando que você vai andar no jogo e caramba, cada hora vai ter uma grande revelação, um mistério para ser resolvido, um monstro que vai vir de lugar nenhum, não, entendeu? As coisas têm um caráter lógico, bem racional, digamos assim, então não é um jogo que vai te surpreender e não é um jogo que tem fantasias, digamos assim. Eu gosto de dizer que ele é como os primeiros filmes do Senhor dos Anéis, Quer dizer, é um filme de fantasia, mas não aparece nenhum dragão, não tem o mago, não joga raio pelas mãos, bola de fogo, entendeu?
Não é isso que você vê nos filmes. É um filme fantasioso, porém você não vê grandes fantasias ocorrendo na sua frente, né? Então, a maior parte do filme são os personagens correndo por aí. Então você vai perceber que Underrail é bem assim. A graça então do Underrail, né, o prazer de jogar o jogo é, se você gosta de jogos muito difíceis, né, que punem você por qualquer erro cometido e vão te obrigar a dar load 1000 vezes, esse é um jogo bom para você. Agora, se você gosta de jogos que tenham uma narrativa cativante, que tenham mistérios, que tenham sobressaltos, que tenham grandes revelações, que tenham batalhas épicas, com uma estratégia, digamos assim, onde números não importam muito e sim a maneira como você enfrenta as situações, não é o jogo. Não porque o Underrail seja um jogo com muita matemática, né, digamos assim, não é um desses MMOs que tem que calcular, como esses MMOs tem que calcular a porcentagem das coisas. No fim das contas, você tem que entrar num site na internet e ver a calculadora daquele jogo para calcular classe, talento, magia, dano, enfim. Não tem nada disso. Underrail é um jogo muito simples. Né? Você usa o seu mouse, clica nos ícones e acabou. Você pode pausar o jogo a hora que você quer, enfim. Não é um jogo frenético, apertar 1000 botões, controla só o seu personagem. Então o jogo ele é muito simples, né? E porém, ele tendo essa arte simples, essa maneira de jogar o jogo, de você clicar, de você se organizar a mochila, escolher os talentos, fazer a ficha, é tudo muito simples. Justamente nessa parte onde os RPGs costumam ser extremamente complicados, ele é extremamente simples. O problema é que o jogo é muito frustrante, porque você sempre estará muito mais fraco do que os seus adversários, e vai dar a sensação que, mesmo o jogo sendo simples, né, a interface é simplificada, os comandos são simplificados, a construção da ficha é simplificada, com algumas horas de jogo, mas vamos colocar aí umas 20, 30 horas de jogo, você já vai entender o que você tem que fazer ou não na sua ficha, mas você vai notar que as coisas não funcionam como você quer. Aí você vai perceber que é porque o jogo é muito difícil, não porque você escolheu coisa errada. E você vai perceber que, como o jogo é muito difícil, tudo que você escolher fora de um determinado padrão vai estar errado, né? Entre aspas. Vai estar errado porque vai ser muito difícil conseguir avançar com aquilo que a gente chama de build, né? Ou seja, aquela construção de personagem. E o Underrail, ele parte da premissa de que você tem muita liberdade para fazer o seu personagem, isso é verdade. Né? Então você pode fazer um personagem. Grande parte do jogo é combate, né? Tem muito diálogo, tem, né, habilidades, perícias e talentos que vão permitir avançar muito no jogo e ganhar coisas através do diálogo. E o jogo tem muito craft, né? Você tem essa oportunidade de construir suas próprias coisas, mas também não é obrigatório. A parte do diálogo também não é obrigatória, digamos assim. Você pode ser um completo idiota, seu personagem, mas você vai conseguir avançar nas coisas. E, evidentemente, como todo jogo de RPG, na maioria, é o combate, né? O combate é o que acaba sendo praticamente inevitável. Então, o que ele dá de bom nessa parte do combate? Ele fornece talentos que você escolhe por ter talentos anteriores, né? Tem pré-requisito é outro talento, ou simplesmente atributos, né? Tipo força, habilidade, força, destreza, inteligência, e é isso. Então você não tem classe, não tem nenhum tipo de limitação nesse sentido. Então você pode construir o seu estilo de jogo. Então, por exemplo, como é um jogo do futuro, né, digamos assim, né, uma distopia, você tem armas, então você pode fazer uma build que usa só pistola, uma build que usa escopeta, uma build que usa rifle, uma build que usa sniper, uma build que usa faca, uma build que usa machete, uma build que usa lança, uma build que usa lança e escudo,
uma build que usa metralhadora leve, né? Tem build que usa granada, enfim. Essa é a graça do Underrail, é que você tem uma quantidade gigantesca de builds que você pode construir. Você pode misturar e fazer uma espécie de ninja, né? Ou seja, você usa armaduras leves e você usa só faca e faca de arremesso. As pessoas chamam isso na internet de build de ninja. Né? O pessoal chama build de operação especial, que é o quê? Que é roupa leve, talentos que beneficiam armaduras leves, mas você foca em talentos que usem metralhadora leve, né? Aí você vai e pega a sua perícia de craft e coloca na sua metralhadora leve uma mira laser. Enfim, e aí as pessoas vão inventando, vão criando, isso tudo você acha na internet. Tem as pessoas gostam muito, que é a build de marreta, né? Que é tipo o cara mais forte possível, com a arma mais pesada possível, com a armadura mais pesada possível. Né? Enfim, aí você vai pegar talentos como, né, se tiver recuperar os pontos de vida rapidamente, como se fosse um bárbaro, né? Quanto mais vida você perde, mais forte você fica, enfim. O jogo permite muita coisa. O problema é que é tão difícil que não faz diferença. Essa é a parte ruim do Underrail. Se você quiser jogar o Underrail do jeito que você quer, você vai ter que jogar no fácil. Só que aí não vai ter desafio nenhum, porque vai ser patético. Tô falando sério. Vai ser muito fácil. Aí você vai tentar jogar no médio pra cima. Você não consegue jogar o jogo se você não seguir builds específicas que tem na internet. E você não pode cometer nenhum erro. Senão você vai ter que recomeçar o jogo. E por que isso é um problema, você pode recomeçar? Porque o jogo não permite em nenhum momento que você altere aquilo que você construiu. Então, ou seja, se você está insatisfeito com o personagem que você construiu, não tem como mudar os talentos, não tem como mudar as perícias, não tem como mudar os atributos. Você vai ter que fazer um novo jogo. E não tem código para você ir para a fase seguinte, para você dar porrada e matar todo mundo, para acelerar, não. Você vai ter que fazer tudo de novo. Eu, por causa disso, eu cheguei a fazer 10 personagens diferentes, se não me engano. 10 vezes eu cheguei a jogar esse jogo desde o começo. Cara, uma hora é insuportável. Mesmo que o jogo seja interessante, porque você tem... A história não é ruim, mas você vê que o cara trabalhou naquele jogo, o cara se esforçou no jogo. Então isso me atrai, isso faz com que eu queira jogar o jogo. Mas depois da 8ª vez, você já não aguenta, você fala, cara, puta merda, entendeu? Eu só quero matar aquele chefão pra ver o que tem depois. Mas você não consegue. Porque lá atrás era pra você ter pego o talento de arremessar granada e não o talento da besta, né? De atirar com a besta. Agora você está na desvantagem, porque esse chefão só dá para matar com granada. Então a ideia do jogo é o seguinte, você constrói a ficha do seu jeito, mas você vai bater num obstáculo e vai perceber que você fez sua ficha errada. Aí você vai voltar tudo, fazer um novo personagem. Vai chegar nesse obstáculo com a ficha boa, vai passar, vai chegar no próximo obstáculo, vai perceber que você errou alguma coisa. Vai voltar, vai fazer um novo personagem. Isso é insuportável. Então eu diria, pelo menos para mim, então eu diria que o Underrail ele é extremamente difícil. E você vai ter que jogar muito, muito mesmo, para conseguir zerar o jogo. E o final do jogo, ele, não vou dar nenhum spoiler, mas ele é tão difícil que as pessoas chegaram a reclamar nos fóruns, dizendo que não havia como zerar o jogo. E que por isso as pessoas perderam seus personagens, né? Porque ele teria que voltar tudo e chegar até o final do jogo de novo. Né? Então eu diria que o Underrail não é um bom jogo para quem está se iniciando no mundo dos jogos de RPG, não é um bom jogo para quem tem só curiosidade para saber como o jogo é, não compre o jogo. Se você quiser conhecer o jogo, vá no link do site que a gente está colocando aqui. Vamos colocar o link também que apresenta as builds do jogo, para vocês terem uma ideia do que pode ser feito nesse jogo. E também tem os fóruns da Steam, que são os que eu conversei mais, que há muitas análises, muitas críticas lá. E eu acho assim, mesmo assim eu diria que o Underrail é um jogo que deveria ser nota 10, mas não dá
porque o objetivo dos criadores do Underrail é fazer jogo para um nicho muito específico do mercado, que são as pessoas que têm um caráter meio masoquista, né? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, que gostam de coisas quase impossíveis de serem resolvidas, e que a graça é essa. Então, eu, assim, sinceramente, eu daria para o Underrail um 7,5. Que é um jogo que você vê que a equipe se esforçou. É um jogo indie, é um jogo que não tem financiamento de empresas grandes, não é um jogo que veio para revolucionar o mercado, é um jogo que veio para resgatar aquilo que a gente via em Fallout 1, Westland, que a gente via em... agora estou esquecendo, mas de outros jogos de RPGs bem antigos, assim, né? Aqueles primeiros lá, Baldur's Gate, né? Isso, Baldur's Gate é um bom exemplo. Diablo, né? O primeiro Diablo. Diablo é hack slash, mas é no mesmo estilo de que um personagem, o mundo roda em volta daquele personagem, o caminho é um tanto linear, né? Underrail, evidentemente, muito mais... O mundo é muito maior do que o do Diablo. E o Underrail, ele tem, além disso, né? Para finalizar, ele tem a vantagem de ser um jogo com craft. Bastante craft, se você quiser. Você pode fazer tudo no jogo. Todos os itens podem ser feitos por você. E tem item pra caramba. Evidentemente, como o jogo foi feito para ser difícil, é um saco você fazer o craft. Porque você, até o pelo do porco, você tem que pegar. Né? E ele vai te punir porque você distribuiu os pontos de perícias errados. E o outro lado é que ele também te dá muitos benefícios com determinadas skills de socialização, digamos assim, né? Intimidar, lábia, essas coisas. Existem alguns benefícios, mas são, como eu diria, quase todos os RPGs, a maioria é inútil. O único que presta é, digamos assim, lábia, que você convence as pessoas. O negociar para ganhar desconto, intimidar, é uma porcaria. Tudo, assim, é totalmente descartável. Então é um jogo que ele tem craft, tem perícias sociais, digamos assim, ele tem um combate muito bom nesse sentido, porque ele é simples, há muitas armas, muitos itens que podem ser utilizados, remédios, granadas, drogas, itens mais específicos, né, tipo itens como tochas, né, para iluminar o ambiente, aí tem lanternas, enfim, tem muita coisa. Mas o problema é justamente esse, é a insistência em ser tão difícil, tão desafiador, que no fim das contas nada funciona bem. Né? Toda hora você vai empacar em algum momento porque você esqueceu uma granada lá na sua base, você vai ter que voltar até a base para pegar aquela granada. Né? Ou você vai ficar parado numa fase porque você não tem 2 moedinhas para pagar o cara que atravessa o barco, que atravessa o rio. Aí você vai notar que você distribuiu o ponto errado, vai ter que recomeçar o jogo inteiro desde o começo. Enfim, e o jogo não tem manual de instrução. Não há nada dizendo o mínimo do que você tem que saber para poder não ter que, digamos assim, recomeçar o jogo mais 10 vezes que nem eu fiz. Mas você pega a ideia do jogo no começo, mas os detalhes que vão fazer com que você não repita o jogo, ele não te dá. Então, terminando, acho que é um jogo assim, 7,5 para pessoas masoquistas e que se divertem com uma história curiosa, porém não muito boa, né? E que não tem pressa e não fazem questão de repetir 1000 vezes as mesmas fases, portanto que se chegue até o final da história. E é preciso também dar uns parabéns para eles, para a Stygian, né? Se não me engano esse é o nome da empresa, porque eles foram muito criativos na concepção do jogo. Né? Eu não posso dar muitos spoilers, né, evidentemente, mas você joga o jogo e você vê que o sujeito consegue colocar
Naquele jogo que é uma distopia de parte de um metrô, o cara consegue colocar muita ficção científica. Então esse também é um lado bom. Então acho que 20 minutos está bom, né, para apresentar o jogo. Foi nossa primeira análise. Não deixem de curtir aqui e clicar no sininho. Não deixem de ir no Facebook também para ver nossas outras reportagens e análises. Só no YouTube aqui que vai ter as análises de jogos. Espero que vocês possam dar a opinião de vocês, criticar, elogiar. E aqui embaixo vamos colocar as informações do jogo para vocês poderem buscar vocês mesmos também, né? Vocês poderem conhecer. E finalizando pela terceira vez, eu diria que só compre um jogo na promoção, tá bom? Porque senão vocês vão ficar muito frustrados. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.